Ouçam essa palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Começa no versículo 9. Preste muita atenção. Olha o que Deus diz. Quando tiver entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis dessa gente, isto é, essa gente dessa terra. Não se ache no meio de vós quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem quem se dê a adivinhação, astrologia, agouros, feitiçaria, magia, espiritismo. Prestou atenção? Espiritismo. Adivinhação, evocação dos mortos, médium espírita, evocação dos mortos. Versículo 12. Mas por quê? Ele diz por quê? Deus está dizendo, não sou eu, é Deus. Deus. Preste atenção. Versículo 12. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Ele abomina aqueles que se dão a essas práticas, que você ouviu aí. É por causa dessas abominações que o Senhor expulsa diante de ti essas nações. Por causa do quê? Dessas falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Essas doutrinas aqui, elas estão no meio de nós, nos dias de hoje. São miríades de milhares de falsas doutrinas do mundo que estão aqui no meio de nós, em pleno século XXI. Mas são antigas, muito antigas, antes de Moisés. No versículo 13, serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros, os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará dentre teus irmãos um profeta como eu. É a ele que deverás ouvir. Versículo 18. Eu lhe suscitarei um profeta como tu, entre teus irmãos, isto é, como Moisés. Porém, minhas palavras na sua boca, ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas o que recusar ouvir o que ele disser da minha parte, pedirei contas disso. Deuteronômio capítulo 18, começa ali no versículo 9. Irmãos e irmãs, por que estou falando a respeito desse texto de Deuteronômio? Porque em nossos dias, infelizmente, em nossos dias, a terra está cheia de adivinhos, de magia, feitiçaria, augouros, espiritismo. Sim, essa falsa doutrina do espiritismo. O espiritismo tem diversas ramificações. E não é uma doutrina apenas trazida por Allan Kardec para as nações, como aqui para o Brasil, um tal de Antônio, isto é, doutor Adolfo Menezes, Bezerra Menezes. Sim, tem um tetraneto dele, da família desse Bezerra de Menezes, que trouxeram o espiritismo para o Brasil, espalharam também para outras nações o espiritismo, essa falsa doutrina maldita, maldita. Ele se converteu, teve uma experiência com Deus e tem um testemunho dele aí no YouTube. Sim, tem um testemunho. Testemunho do ex-espírita Antônio Bezerra de Menezes. É um testemunho bem antigo. Ele se converteu, se transformou, ele, sua mulher, sua família, se tornou um missionário. Ele era como um pai, aqui no Brasil, do espiritismo. Fundador. Isto é, esse antepassado dele, que trouxe para o Brasil esta praga,
esta peste, falsa doutrina, que está enganando milhões e milhões e milhões, e digo até bilhões de pessoas no mundo inteiro, e aqui no Brasil, todas as cidades e estados, tem esta falsa doutrina. E tem gente que vai na missa, na igreja, entre os evangélicos também, católicos, participam lá e vão no espiritismo, em reuniões espíritas. Mas ele fala aqui também da feitiçaria, do satanismo, está falando da adivinhação, cartomante, necromancia, esoterismo, ocultismo. São tantas as falsas doutrinas do diabo, que se transforma também em anjo de luz, do diabo, aqui no espiritismo, que eles falam espiritismo bom, do Kardec, entre outros. Há muitas ramificações de ocultismo, esoterismo, enganando o povo, falsas profetisas, falsos profetas. Sim. Na vida dessa gente não existe, como no testemunho dele, e de milhares e milhares de espíritas, ex-espíritas, que se converteram, tiveram uma experiência com Deus e se converteram. Sim, foram libertadas dessa cadeia, dessa escravidão de Satanás. Se converteram e se tornaram pessoas verdadeiramente tementes a Deus, justas. Porque a falsa doutrina do espiritismo, entre outras falsas doutrinas aí que eu mencionei, não podem tornar o homem, nem a mulher, uma pessoa justa, honesta, fiel. Vai se perder. Por isso estou pregando a palavra para você. Se você está contaminado com essa falsa doutrina, se você é médium, espírita, ou é integrante dessas doutrinas aqui mencionadas na Bíblia, entre outras, estranhas ao cristianismo, porque cristianismo é cristianismo, espiritismo é espiritismo. Magia, feitiçaria, candomblé, sim, macumba, saravá, umbanda, quimbanda, enfim. Tantas falsas doutrinas, não só nesse país, mas no mundo inteiro. São incapazes de tornar o homem e a mulher justo, santo, honesto. É impossível. Se nos meios evangélicos, católicos, nos meios cristãos, tem tanto joio, pessoas que também são falsas, pessoas que não vivem uma fé verdadeira entre a liderança e no meio do povo, também é verdade. Então são poucos aqueles que estão dentro das igrejas, de todas as igrejas, que serão salvos, que serão os eleitos, os escolhidos. São muito poucos. Mas onde está escrito, pregador? O próprio Jesus Cristo disse: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são raros os que entram por aí. Mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por este caminho. Então, no caminho e na porta estreita, são poucos, raros, são poucos, é uma porcentagem pequena. E no caminho e na porta larga, são numerosos, são muitos, a maioria. Então, muitos são chamados, Jesus disse, e poucos os escolhidos. Poucos. Então, essa é uma verdade que muitos não querem ouvir. Por quê? Porque estão acostumados, já se habituaram a viver como falsos cristãos, mas não sabem, não percebem que estão sendo falsos cristãos. É na expressão, na conduta, no comportamento, que você vai avaliar, analisar. Se você é um justo, se você é um homem temente a Deus, se você é uma mulher que teme a Deus verdadeiramente, que crê em Jesus Cristo, que põe em prática os mandamentos de Deus, que são poucos os que põem em prática. Evangelizar, pregar a palavra, tem muita gente. Agora, colocar em prática, meus irmãos, são muito poucos. Isso exige disciplina, sacrifício, esforço. Não depende só de Deus, depende de você, de nós. Vamos para o segundo vídeo, a fim de continuar
o ensinamento e a pregação a respeito dessas falsas doutrinas. Tem muito assunto aí pela frente. Amém?